Bom, pessoal, espero que todos estejam bem, na graça de Deus. Bom dia, Estamos... Bom dia, Pai. Estamos juntos bom aqui. dia. Bom dia, Wellington. Bom dia, pastor. Seja bem-vindo. Bom dia, nossos amigos aí, tudo bem, Cláudia? Tudo jóia. É com muita alegria que a gente inicia, então, a nossa 20ª temporada do Upgrade. Olha só, né? Até onde a gente já chegou, né? Parece que era ontem a primeira. Estamos aqui na 20ª. E é uma honra, para a glória de Deus, é uma alegria para nós estarmos juntos a cada temporada, aprendendo mais da palavra do Senhor. E para iniciar, eu gostaria de convidá-los para uma oração. Em seguida, nós vamos cantar o louvor. E depois aí o pastor, eu gostaria que você se apresentasse e tudo mais. Então, para a gente iniciar, eu vou pedir para o Alessandro fazer uma oração conosco. Bom dia. Vamos orar? A nossa gratidão, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos acordar mais cedo, onde vamos estudar a Sua palavra. Queremos te pedir que o Senhor ilumine nossa mente para que aquilo que o pastor Mateus trouxer aqui possa nos fazer bem, possa nos animar, para que possamos começar um dia ao seu lado. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ajude a cada dia a estar mais perto de Ti, que o Senhor nos ajude, Senhor, a levar essa mensagem também aos nossos irmãos, aos nossos próximos, que possamos fazer a Sua obra para que possamos abreviar a Sua volta. Esteja conosco, nos ajude, conduza a nossa vida, conduza-nos no Seu caminho. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou compartilhar aqui com vocês o louvor. No arraial dos santos, ouvem-se muitas vozes, estão felizes cantando em celebração. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o tom da canção. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas nações celestiais.
bem. Esse louvor é bem antigo, acho que muitos aqui se lembram dele, né? Com aquela nostalgia gostosa. Pastor Mateus, seja muito bem-vindo aqui a essa sala especial do Upgrade. Que Deus te use nessa semana, né? Nas mensagens, através da mensagem que você vai trazer para nós. Você pode dar uma olhadinha nas pessoas. Tem muitas pessoas aqui que são de outros lugares, tá? A maioria aqui não é aqui da minha cidade. A gente tem várias regiões aqui do país aqui com a gente. E é sempre uma alegria estarmos juntos. Então, gostaria que você pudesse se apresentar, porque eu também estou te conhecendo agora, né, recentemente. Então, se você pudesse se apresentar, contar um pouquinho de você, e aí depois, aí já fica a sua parte com você. Olá, Cláudia. Um bom dia para você, para os nossos amigos aí. É uma alegria muito grande para mim poder estar com vocês nessa semana de meditação e espero que a gente cresça aqui espiritualmente juntos. Eu queria aqui começar mandando um abraço para a Lenilda. Lenilda foi minha ovelha, ela, o Luzimar, o esposo, a Sofia, quando eu fui pastor lá no sul de Minas, em Guapé. Então agradeço aí por ela estar conosco aí compartilhando, né? Então é uma alegria para mim aqui poder compartilhar esse momento especial com vocês. Amigos, eu sou pastor há 5 anos. Eu recebi o chamado de Deus e logo já fui fazer teologia. Então não tenho aqui outra faculdade, não tenho outras coisas, experiências além da faculdade de teologia e a missão. Eu vou contar um pouquinho da minha história, só perguntar, a minha imagem está boa para vocês? Para mim, sim. Tranquilo? Tá, vou tá só dar uma limpezinha aqui, parece que estava um pouco embaçado. Não sei se melhorou alguma coisinha, mas tá bom. Amigos, eu iniciei meu ministério no ano de 2020. Tive o privilégio de servir a Deus, perdão, 2021. Tive o privilégio de servir a Deus por 2 anos como capelão do Colégio Adventista de Varginha. Tô vendo aqui o Alessandro com a blusa de educação. Não sei se você é professor ou daqui a pouco deve estar indo para o colégio, mas conheço bem a rotina de um professor de colégio. 2 anos depois, servindo a Deus como pastor do colégio, ajudava também ali na Igreja Central, como auxiliar do pastor da Igreja Central de Varginha e também pastor dos jovens. E logo em seguida, 2 anos depois, recebi o chamado para servir a Deus como pastor do distrito de Boa Esperança. 7 igrejas ali, na região do sul de Minas, uma região muito bonita. E tive o privilégio de ser pastor da Lenilda aí, como falei para vocês, está acompanhando a gente aí com a família dela. E é uma região muito bonita ali. E no ano passado, recebi no começo do ano o convite da nossa divisão para participar de um processo que ia escolher missionários para servir ali ao redor do mundo. Então, Deus tocou no meu coração para poder fazer parte desse projeto. Sentimos, eu e a minha esposa, a necessidade de servir a Deus como missionários. Durante o meu período de faculdade, eu tranquei 2 anos o curso para poder servir a Deus como missionário na Irlanda, na Inglaterra. Então eu já tenho 1 ano e meio aí de experiência como missionário. A minha família está envolvida com a missão. Eu tenho um irmão, minha cunhada, sobrinhos que também serviram a Deus como missionários na Inglaterra. E o meu irmão hoje ele é pastor na Irlanda. Ele serve a Deus como pastor da igreja adventista lá. E eu recebi um chamado com minha esposa para servir a Deus como missionário na Hungria. Nós recebemos esse chamado pela nossa divisão e pela Associação Geral. Então a gente em breve deve estar caminhando aí para servir a Deus como missionários na Hungria, dentro dos próximos dias aí. Mas é um prazer estar aqui com vocês, amigos. No final, no bate-papo, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da minha história, ficaram com alguma dúvida, eu vou estar à disposição para responder, tá bem? Eu queria, durante essa semana, compartilhar com vocês aqui alguma dessas experiências que eu tive como missionário
tive o privilégio de conhecer alguns países, inclusive o Alan, que falou para vocês aqui em setembro, ele é muito amigo meu, e eu e minha esposa que conseguimos esse chamado para ele servir a Deus como missionário na Escócia. Então foi um prazer muito grande para nós também poder levar o nosso amigo aí para servir a Deus na missão. Espero que vocês tenham tido momentos abençoados com ele aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela e se vocês não estiverem enxergando, me avisem, por favor. Mas eu acredito que vai dar certo. Vamos ver aqui. Estão conseguindo ver aí, amigos? Tá dando certinho para enxergar? Ok. Sim, Ok? Ótimo. Amigos, essa essa semana ela pode ser apenas mais uma semana na vida de vocês. Mas não é esse meu objetivo aqui. O meu objetivo é que essa seja a semana na vida de vocês. Não porque eu sou bom, não porque eu tenho experiência, não porque eu passei por lugares, mas é porque, como nós cantamos, Jesus está voltando. Nós estamos quase no lar. E é por isso que a gente tem que fazer a diferença. É por isso que a gente tem que mudar. Eu fiz essa semana de oração 2024, ou seja, no ano passado, para um grupo de jovens. E como eu fiquei sabendo aqui que a maior parte de vocês é jovens de 20 a 80 anos, eu decidi compartilhar também essa mensagem com vocês para a gente aprender um pouquinho mais. Manda um abraço aos amigos aí de Curitiba, que eu estou vendo aqui. É São José da Barra, Will? É isso, né? São José da Barra, Minas Gerais. Do ladinho de onde você serviu aqui. É mesmo pertinho de Iguapé? Isso, cidade vizinha. Rapaz, que legal, hein? Alegria, então, conhecer você aí. Tem outras pessoas aqui, ó, parece que é Brasília, né? Não sei se é isso mesmo que eu vi, ou a pessoa escreveu aqui São Carlos, BH, que legal. Amigos, sejam todos bem-vindos, tá? Nós somos da família Adventista e onde quer que você seja do mundo, você é bem-vindo aqui como a mesma família, né? Amigos, nesse primeiro tema que nós temos aqui, é até 5h30, né, Cláudio? Então temos 15 minutinhos aí, no máximo 20, né? É isso mesmo? Pastor, se precisar passar, pode ficar tranquilo, tá Tranquilo. bom? Eu quero tentar me atentar ao tempo aqui, porque se tiver agenda de educação adventista aí tem que chegar no horário. Eu sei bem disso, então a gente vai tentar alinhar aqui. Nessa primeira parte, nesse dia, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a importância do planejamento e do preparo para uma viagem. Todos nós, amigos, estamos indo numa viagem rumo ao céu, né? Você e eu estamos nos preparando para a volta de Jesus e essa viagem rumo ao céu. E é essencial, essencial, como toda e qualquer viagem, um planejamento, um preparo. Eu ouvi uma frase e essa frase ficou marcada na minha vida que diz assim: aqueles que não se preparam para algo já estão se preparando. Para quê? Para o fracasso. Então, se você não quer fracassar nessa viagem, se você quer estar preparado para quando Jesus voltar para nos buscar, nós precisamos então estar preparados. Nós precisamos então desse planejamento, desse preparo. Queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e nós iremos estudar então esse assunto. Querido Deus, obrigado, bom Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra. Nós estamos aqui reunidos em diferentes lugares, com diferentes histórias, com diferentes situações acontecendo agora na nossa vida, mas pedimos ao Senhor Deus, teu Espírito Santo, que esteja conosco nesse momento. Tire de nós todo sono, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, no nome de Jesus, no nome que tem poder. Abra os nossos olhos, Pai, para a tua palavra, para que a gente possa entender e colocar em prática na nossa vida. É o que nós te oramos. Pedimos que o Espírito Santo seja o nosso professor, não seja eu, mas ele falando através de mim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amigos, toda viagem ela é marcada por algumas coisas, né? Tenho certeza que você gosta de viajar e algumas coisas elas marcam, né, a nossa memória. Talvez a primeira viagem à praia, aqueles que gostam de viajar numa cidade histórica, pessoas que gostam de ir num parque aquático, trilhas, né? Pessoas que já são mais reclusos, gostam de um chalé na montanha, cachoeira. Isso é muito gostoso, né? E aqueles que, como eu, tiveram a oportunidade de fazer uma viagem internacional. Mas tem aqueles também que preferem viajar para a roça, né? E tá tudo certo. Isso também é agradável, é gostoso também. Mas é interessante que o meio de transporte, né, seja avião, carro, moto, isso marca a gente. Eu tenho certeza que você tem alguma memória aí de uma viagem que você fez com algum desses meios de transporte que marcaram aí a sua vida, a sua história. Então, barco, bicicleta, né? Eu conheço gente que já viajou de bicicleta. Vocês aqui devem conhecer a cidade Aparecida do Norte. E eu tenho um amigo que ele, todo ano, né, em devoção lá à santa que ele crê lá, né? Ele viaja de bicicleta, pedala durante dias, se bobear, chega até dar mês, um mês pedalando para essa viagem, né? Mas tem aqueles que também que gostam de viajar de jegue. Olha que bonitinho aí, né? Hoje esse transporte aí não é muito comum, mas eu conheço pessoas que no Nordeste já fizeram viagem de jegue. O jegue foi um animal que foi usado para transportar ali a família dele quando ele era criança. Então, trouxe aí para a gente descontrair um pouco o jegue, né? Mas esses dois fatores aí, amigos, o meio de transporte e a companhia, são coisas assim que marcam a gente, né? Eu me lembro de quando eu fiz a primeira viagem internacional. Essa daqui é minha esposa, esse aqui são os meus pais. É, e a primeira viagem que eu fiz, na verdade, eu fui sozinho, mas eu servi a Deus como missionário do ano de 2017. 2018, então, na metade do ano, eu volto para o Brasil e no final do ano eu tenho a oportunidade de voltar onde eu servi como missionário, para poder rever alguns amigos e também rever o meu irmão que permaneceu como missionário lá. E aí, então, eu, minha esposa, meus pais, fomos para essa viagem para a Inglaterra, mas passando ali por Lisboa, Portugal. Essa viagem foi um caos, amigos. A gente recebeu um e-mail faltando, sei lá, meia hora para a gente sair de Juiz de Fora, que é a cidade onde eu moro, onde eu nasci, cresci, e eu tive a oportunidade de voltar para cá agora, até a gente ir para a missão. E a gente ia pegar um avião, então, internacional no Rio de Janeiro, que fica nada mais, nada menos do que 2 horas daqui de Juiz de Fora. Mas o horário que a gente ia sair, precisávamos sair com antecedência por causa do trânsito. Se tiver alguém aqui de São Paulo, capital, sabe muito bem o que eu estou falando, né? A gente tem que sair às vezes uma hora antecipado para não pegar trânsito. E faltando ali 30 minutos para a gente poder sair, recebemos um e-mail dizendo que o nosso voo tinha sido cancelado. Só que não é o voo do Brasil para Inglaterra, era o voo somente do Rio de Janeiro para São Paulo. E ali em São Paulo, a gente então pegaria outro avião que levaria a gente para a Inglaterra. E a gente preocupado, e agora vai e vem, vamos, não vamos? Recebemos esse e-mail, nós oramos e falamos assim: vamos na fé, Deus não vai desamparar a gente, né? Se a gente não pode perder o outro voo. Então a gente pegou o carro e fomos então, e foi um caos essa viagem. Chegamos lá no aeroporto. A companhia conseguiu realocar a gente num outro voo, então a gente tinha pouquíssimo tempo para poder correr até o avião. Quando a gente olha para trás, um de nós tinha sumido. O meu pai, que é esse aqui, ó, desapareceu. Cadê ele, né? A gente, meu Deus, e agora? Né? Um monte de gente, aeroporto lotado, a gente correndo para poder pegar o avião. O tempo curto, meu pai sumiu. Com muito custo, a gente acha ele. Adivinha onde ele estava?
numa loja comprando pão de queijo como um bom mineiro, né? E a gente, pai, vambora, vambora, porque o avião vai sair, vamos correr, vamos correr. E ele com toda a calma dele, pera, meu Deus, espera aí, né? A moça tá esquentando para mim aqui no micro-ondas. Não, ainda tá esquentando no micro-ondas, né? Pela graça de Deus, assim, com muito sufoco, a gente chegou. O avião ele fez uma escala, né? Uma descida ali em Lisboa, Portugal, e depois a gente estava encaminhando ali para Inglaterra. Mas, amigo, essa viagem marcou, né? Porque foi uma viagem onde o planejamento e o preparo não deram certo. Mas para a viagem, amigos, que nós vamos fazer rumo à Nova Jerusalém, ao céu, o destino já foi confirmado pela palavra de Deus. O pacote de viagem já está completo. Você vai ser transformado, você vai ser receber um corpo incorruptível, como a Bíblia diz. Você não vai precisar de passaporte de visto. A condução nós vamos viajar nas nuvens, irmãos. Olha que maravilhoso, né? A única mala que a gente vai levar será a mala do nosso caráter. Nós vamos partir quando Jesus voltar. E graças a bom Deus, para essa viagem não teremos turbulência. Amém? Espero que você esteja se preparando para essa viagem. Mas aqui está a frase, amigos: quem não leva a sério a preparação de algo já está se preparando então para o fracasso. Eu vou pular essa parte aqui. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, aqui em Mateus capítulo 25, do verso 1 a 13. Nós vamos então estudar essa parábola. Eu vou tentar trazer aqui no computador para a gente acompanhar juntos no mesmo texto. Vamos ver se eu vou conseguir aqui compartilhar a tela e se vai ficar bom aqui para vocês também olharem. Uma dica para vocês, amigos, que têm talvez dificuldade em entender a Bíblia, é você procurar ela numa versão uma versão mais atual. Então eu coloquei aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Mas agora, se você quer estudar de uma maneira mais profunda, se você já não gosta de conteúdo tão mastigado, então recomendo para você a Nova Almeida atualizada, que é a versão que foi corrigida recentemente aí. Está aparecendo para vocês a tela com o texto bíblico? Dá um joinha para mim na tela aí, deixa eu ver. Ou não, está aparecendo ainda Olha o slide. o slide. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Vou parar de compartilhar e compartilhar novamente, que aí possivelmente vai ajustar. Deu certo agora? Sim. Muito bem, então vamos lá. Nós já oramos, vamos analisar aqui. Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças ou 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. Eu sempre gosto, amigos, de parar aqui na leitura e analisar o que nós estamos lendo, para que a compreensão ela seja maior. Jesus está dizendo aqui, fazendo uma comparação entre o reino de Deus, a volta de Jesus, melhor dizendo, e o preparo das pessoas para esse momento. E Jesus está comparando aqui 10 virgens, 10 mulheres, 10 moças que receberam o convite do casamento. Então elas não são a noiva, tá? Mas elas receberam um convite de casamento para poder fazer parte dessa festa. Só que 5 delas se prepararam e 5 não se prepararam. Então agora a história aqui vai nos mostrar o que aconteceu, tá? 5 eram sem juízo, aqui no caso 5 se prepararam e 5 eram ajuizadas, sem juízo, ou seja, 5 não se prepararam. As moças que não se prepararam, eu vou traduzir aqui sem juízo por não se preparar, elas pegaram as suas lamparinas, mas elas não levaram óleo de reserva. Então, naquela época, não era tão simples você ter uma iluminação. Não existia luz de poste, não tinha celular,
não tinha lanterna que você aperta um botão ali e ela já ilumina o caminho que você vai andar. Então não era tão simples assim. Elas carregavam as pessoas uma lamparina feita de barro, esculpida ali à mão. Dentro se colocava óleo, de preferência azeite, que era um óleo muito comum e fácil de se encontrar naquela região. E eles acendiam então uma pontinha que tinha ali. E aquele óleo interno alimentava aquela lamparina por um certo tempo. Ela não ficava ali, sei lá, um dia inteiro. Por isso era comum, quando as pessoas caminhavam à noite, levar num vasinho, num potinho, óleo reserva, para encher então essa lamparina e manter ali a luminosidade por mais tempo. Então aqui diz que essas moças pegaram as suas lamparinas, 5 delas, mas não levaram óleo reserva. Aquelas que não tinham juízo, não levaram óleo, mas as que tinham juízo, elas levaram potinhos, né, vasilhas de barro com óleos para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegar no sono. Olha que interessante. À meia-noite se ouviu esse grito: Olha, o noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram, acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: Olha, nos dê um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas com o juízo, né, que se prepararam. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. Olha, interessante que elas conseguiram comprar ainda, né? E quando estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, então, chegaram as outras, as que tinham ido comprar óleo, e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. O noivo respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Amigos, essa parábola que Jesus contou não é necessariamente uma história real, tá? As parábolas, elas são histórias que têm a intenção de nos ensinar uma lição. Mas não são histórias que de fato aconteceram, mas existe a possibilidade de ter acontecido. Então é interessante você entender que as parábolas, elas são histórias que poderiam acontecer no cotidiano, mas são histórias que foram criadas para nos dar a ideia, a intenção de compreender lições espirituais. Para a gente entender essa parábola aqui, e eu já nesses 5 minutinhos estou encaminhando para o final, para não atrapalhar a vida de ninguém aqui. Jesus ele contou essa parábola para nos ensinar sobre o preparo, o planejamento para a volta dele. E para a gente entender isso, vamos entender um pouquinho sobre o casamento da época, como que funcionava. Um noivo, um homem, se interessava, se engraçava por uma moça, e ele então vinha até a família com um dote, um presente bem valioso ali. Eles entendiam que ao receber a filha, ao tomar aquela moça como sua esposa, eles estavam causando um certo prejuízo para a família, onde o pai ou a mãe nunca mais ia ter o mesmo convívio com a filha. Então aquele homem ia até a casa da moça e dava então aquele dote ali pela moça. Aquele dote, no final das contas, servia como uma garantia, né? De que se o noivo não cumprisse com as suas obrigações, aquele dote servia também para a noiva, para que ela pudesse ter ali um amparo, um dinheiro ali. Então, o noivo, depois desse cortejo, depois ele se encontrar ali com a noiva, ele voltava para a casa dele e ele tinha então um ano cronometrado ali, né, para poder construir um puxadinho na casa dos pais dele, onde ele morava, para poder então receber ali a noiva, a futura noiva.
Quando a casa ela estava pronta, no jeito, ele então convidava os amigos, os familiares para essa festa de casamento. Ele ia até a casa da noiva e ela já estava então ali linda, pronta para poder receber ele. Ele pegava a noiva e os dois então faziam um cortejo, né? Uma caminhada, às vezes, de um carro de boi, aqueles que tinham mais condição, talvez um camelo, um jumento, um cavalo. E ali eles iam caminhando, para a casa onde eles iriam morar. E nessa caminhada até a casa, os convidados vinham atrás ali naquele longo cortejo e tinha uma pessoa que ia à frente dos noivos gritando: O noivo chegou! E ele passava então nos vilarejos, nas cidadezinhas vizinhas, gritando: O noivo chegou! E aí então os convidados se preparavam para poder entrar ali como se fosse uma procissão, né? Um cortejo, eles iam caminhando ali até chegar na casa da noiva. Chegando lá, na casa do noivo, que foi preparada a casa onde eles iriam morar, eles passavam ali uma semana, né, em festa, celebrando, comemorando, e assim então era uma festa de casamento naquela época. Jesus está comparando para nós aqui os convidados, né, que vão participar dessa festa. Todos foram chamados, todos foram convidados, mas assim como poderia acontecer naquela época, o noivo ele deu uma demorada, mais do que as pessoas estavam esperando. E algumas pessoas tinham ali, algumas mulheres, né, 5 delas, elas tinham um azeite reserva, justamente para caso o noivo demorasse. E com esse azeite reserva, quando o noivo chegasse, elas poderiam então novamente acender as suas lamparinas, o noivo ver o rosto delas, saber que elas estão ali na lista de convidados, então permitir que elas entrassem. As outras, como não tinham se preparado, ao ouvirem pelo a pessoa que anunciou, né, o noivo chegou, ao ouvirem isso, elas acordaram, não tinham óleo reserva e tentaram ali de última hora correr, se virar, mas no fim das contas elas não puderam entrar no casamento, porque pela falta de luz, o noivo não as reconheceu e não permitiu que elas entrassem. Amigos, essa parábola retrata uma situação muito séria para nós cristãos, muito séria para nós cristãos. É possível que eu esteja falando para pessoas aqui que tenham 20 ou mais anos de igreja. Eu não digo nem necessariamente igreja adventista, pode ser que você tenha participado de outra igreja e se converteu e agora é um adventista, e louvado seja Deus por isso. Mas é possível que você conheça sobre a volta de Jesus há 20, 30 anos da sua vida, ou até mais. E talvez nesse momento você está apenas sendo um esquenta-banco aí na sua igreja. Talvez nesse momento você esteja apenas sendo mais um aí que até participa aqui do upgrade, mas não faz a diferença onde você está plantado. Amigos, durante esse período de planejamento e preparo para a volta de Jesus, só existe dois grupos de pessoas. Aqueles que têm o Espírito Santo no coração, aqui representado pelo azeite nessa história. Aqueles que têm o Espírito Santo no coração e fazem a diferença onde estão plantados. E aqueles que, por falta de planejamento e preparo, não têm o Espírito Santo no coração. E a vida dessa pessoa é como a vida daquelas 5 moças que vivem da maneira espiritual desleixados. Será que eu estou falando para alguém aqui que vive a vida espiritual de maneira desleixada? Amigos, quando Jesus voltar, ele não vai precisar fazer uma fila com 8 bilhões de pessoas, que é o número de habitantes que a gente tem aqui na Terra, e começar a perguntar a cada uma delas: Olha, o que você fez na sua vida? Vamos analisar aqui para saber se você vai para o céu ou não. Ele não vai precisar fazer isso. Porque ao olhar para cada pessoa, ele vai saber quem tem ou não o Espírito Santo no coração.
Ao olhar para cada pessoa, ele vai saber exatamente quem tem feito a diferença nesse mundo ou não. E amigos, imagina que tristeza Deus olhar para mim ou para você e dizer assim: olha, infelizmente você não vai poder subir comigo, porque eu não te conheço. Mas, Senhor, nós fizemos milagres em teu nome. Jesus disse que isso vai acontecer. Mas, Senhor, a gente pregou para pessoas em teu nome. Senhor, a gente era um dizimista fiel. Senhor, nós éramos adventistas de berço, Senhor. Senhor, a gente era rato de igreja, Senhor. Senhor, eu ajudava na ADRA, Senhor, na ASA. A minha igreja foi a que mais recolheu alimentos no tal ano, Senhor. Deus vai falar assim: pois é, eu nunca vos conheci. Amigos, nós estamos vivendo nos últimos momentos dessa história. E você não pode ser apenas mais um que vive sem planejamento, sem preparo, que até sabe que Jesus está voltando, mas a sua vida continua a mesma coisa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma viagem de avião, mas existem algumas coisas que você não pode carregar no avião. Se você tiver algum objeto cortante, mesmo que seja um alicate de unha, e você carregar ali na sua mochila ou na malinha que você vai levar lá em cima com você, eles vão abrir sua malha e mandar você jogar fora. Tem coisas que não pode entrar. Assim também, amigos, tem coisas que você não vai poder levar para o céu. E lembra que no começo eu disse que a única mala que nós vamos levar para o céu será a mala do nosso caráter? Existem coisas no meu e no seu caráter que a gente precisa abrir mão delas. Existem coisas que a gente precisa jogar fora, amigos. Existem coisas que não vai poder entrar no céu. Orgulho, inveja, soberba. Mas tem algo que é fatal. Tem algo que é fatal. A falta do Espírito Santo, falta de relacionamento com Deus. A falta de Jesus como Senhor da sua vida. Isso, amigos, é o primeiro e grande impedimento que vai levar você a não ir para o céu. Se existisse um curso como não ir para o céu, a primeira coisa que eles iam ensinar nesse curso é: para de ler a Bíblia, para de estudar a Bíblia, para de ter relacionamento com Jesus, para de orar, se enche de orgulho, não permita que o Espírito Santo faça morada no seu coração. Se existisse um curso sobre como não ir para o céu, seria isso que seria ensinado. Mas, amigos, eu acredito que se você está aqui, se você está acordando mais cedo para poder participar desses momentos especiais, eu entendo que você quer ir para esse lugar, assim como eu, porque nós estamos quase no lar. Mas se você quer ir para esse lugar, entenda uma coisa: Deus não vai estalar o dedo e aquele pecado escondido que você tem no seu coração vai desaparecer. Você precisa se esforçar para isso. Deus não vai estalar o dedo e automaticamente os seus defeitos de caráter, eles vão ir embora com a sujeira que você toma banho. Não vai acontecer isso. Se você não se preparar, se você não se ajoelhar, se você não permitir que o Espírito Santo faça morada no seu coração, se você não fizer a sua parte, amigos, o milagre não acontece. Por isso eu disse para vocês que eu espero que essa não seja apenas mais uma semana, mas seja a semana de mudança, de decisão na vida de vocês. Eu quero finalizar, acabei falando que eu ia finalizar em 5 minutos, estendi para 10, mas em 5 minutos agora eu realmente finalizo. Eu queria finalizar com uma história. Numa região ali de Campo do Meio, onde eu também fui pastor, tinha uma moça, uma senhora de 80 anos de idade, que no final de 2023 ela chegou para mim e disse assim: Pastor, eu tô há 20 anos afastada da igreja.
afastado dos caminhos de Deus, eu quero voltar. O senhor pode orar por mim? Eu falei, claro, irmã. A sua decisão de voltar é a maior alegria, é a melhor coisa que eu vi hoje. E eu quero te ajudar você nessa volta para os caminhos de Jesus. Eu quero ajudar você. E eu peço a Deus que Ele trabalhe no seu coração e a gente vai então marcar aqui uma data para o seu rebatismo. Ela, ótimo, pastor, é o que eu mais queria. A gente então agenda esse momento para o dia, para a primeira semana de fevereiro de 2024. No primeiro final de semana de fevereiro, ela já então eu ia batizá-la na igreja de Campo do Meio, em Minas Gerais, após a missão Caleb. Então acontece, eu volto de férias, chego em janeiro ali no distrito, realizo a missão Caleb, e tem alguns batismos que acontecem sempre no final do Caleb. Eu tinha agendado para fazer esses batismos em outras cidades, e na primeiro final de semana de fevereiro, então, eu batizaria essa senhora que estaria retornando para a igreja. E acontece que na última semana de janeiro, o diretor do grupo dessa igreja, ele começa a me mandar algumas mensagens. Pastor, o senhor vai vir esse final de semana fazer o batismo dessa moça? Eu falei, não, é no outro, no primeiro final de semana de fevereiro, já está tudo organizado, esquematizado. Pastor, vem esse final de semana, vai ser muito bom, vem esse final de semana. E ele insistia, e eu falei, irmão, infelizmente não tem como, a gente já se programou, as outras pessoas que eu vou batizar, elas já estão aguardando, né, esse batismo também, então eu não posso trocar assim. Não, pastor, vem aqui. Eu falei, eu pensei comigo, né, rapaz, mas que irmão insistente, né? Não entende que tem aqui um cronograma, né? Que não é fácil fazer essas coisas. Mas aquele dia eu fiquei pensando assim: e se não for insistência desse irmão? E se for a voz do Espírito Santo? Eu pensei isso no meu coração. Eu falei assim: eu vou dar uma oportunidade para quem sabe seja o Espírito Santo. E eu conversei então com as pessoas que eu ia batizar ali no final de semana de janeiro, o último final de semana, e falei assim: vamos fazer uma troca? O batismo de vocês estava agendado, a gente vai jogar então para o primeiro final de semana de fevereiro, uma semana depois, e eu preciso fazer um outro batismo antes. E eles concordaram ali, e eu então fui para essa cidade, e foi assim uma linda festa, a gente batizou aquela senhora, e foi uma alegria só. É, uma semana depois, que era a semana onde eu ia batizá-la, lembra que a gente antecipou a semana, eu volto naquela mesma cidade, a pedido da igreja, não mais para fazer outro batismo, mas para poder fazer o funeral dessa senhora. Amigos, aquela situação me marcou. Me marcou porque eu pensei assim: e se eu tivesse deixado para uma semana depois? Eu tenho certeza, amigos, que mesmo que ela tivesse falecido antes dela ter a oportunidade de batizar, ela estaria salva, porque a decisão já tinha sido tomada no coração dela. Mas parece que Deus estava só esperando eu batizá-la para ele poder fazer ela descansar no Senhor. Amigos, eu estou contando essa história para vocês para mostrar que a gente não sabe o dia de amanhã. A nossa vida é um sopro. Pode ser que amanhã você se programe para poder participar do próximo upgrade, mas você não acorde com vida. Eu não sei. Nós não sabemos. É por isso que esse preparo para a volta de Jesus, ele precisa ser hoje, amigos. Existem decisões que a gente não pode adiar, deixar para amanhã. E essa é uma decisão. Hoje você precisa permitir que o Espírito Santo ele habite no seu coração. Apocalipse 3:20 diz: Eis que eu estou à porta e bato. Deus, Jesus está na porta do seu coração batendo, querendo entrar, querendo fazer parte da minha e da tua vida, querendo preencher você com o Espírito Santo dele, para que ele possa organizar aquilo que está errado, para que ele possa tirar da mala do seu caráter aquilo que não vai entrar no céu. E se você quer participar dessa linda festa, se você quer ir morar no céu, você precisa permitir que Jesus ele habite no seu coração.
Faça hoje, amigos, desse dia um dia de decisão, um dia de mudança, um dia de diferença. Faça desse dia um dia de mudança na sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Essa primeira, esse primeiro momento do upgrade durante essa semana. Teremos outros dias para poder refletir na tua palavra. Mas, Senhor, hoje aprendemos sobre a importância do preparo, do planejamento. Querido Deus, clamamos a Ti que envie o Espírito Santo, que ele possa habitar em nosso coração. Querido Jesus, seja o nosso melhor amigo. Nos ajude a compartilharmos contigo todas as experiências da nossa vida, quer sejam boas ou ruins. Ajude para que a gente transforme o nosso caráter segundo a tua vontade. Nós nos entregamos em tuas mãos e clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de nós aqui essa manhã e ser um dia abençoado, um dia diferente, né? Cláudia, chegou o momento do bate-papo, é isso? Sim, pastor. Muito obrigado pela mensagem de Amém. hoje. Com certeza foi inspirado por Deus e encontra aqui no nosso coração um momento assim de reflexão mesmo, né? A gente vai passar o dia com a pulga ali atrás da orelha pensando se estaremos aqui no upgrade amanhã. Se eu não estiver, gente, vocês façam sem mim, tá bom? Alguém Deus liga tenha o link e misericórdia, vamos faça. todos estar. Bom, para quem vai nos assistir no YouTube depois, fica aqui o nosso convite para você participar ao vivo pelo Zoom e poder participar desse segundo momento que a gente tem agora, que é um bate-papo, né? E é um momento bem gostoso também. Eu falo que é a segunda parte da mensagem, é essa conversa que temos agora. E fica nosso convite para você participar conosco.